tudo bem? Vamos de novo hoje continuando a série de estudos sobre a questão da transformação do PIB, do desenvolvimento dos países por ocasião do investimento em educação tecnológica. E nesse ensaio nós vamos fazer uma análise da correlação entre o investimento sustentado em educação tecnológica e o crescimento significativo do produto interno bruto em diversas nações ao longo das últimas 3 décadas, mais ou menos de 1995 até final de 2024-25. Observa-se que existe uma ligação robusta entre o desenvolvimento do capital humano qualificado nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que nós vamos chamar apenas de STEAM, formação profissional, investimento em pesquisas e desenvolvimento, P&D, e a prosperidade econômica. Parece que isso é realmente uma correlação razoável de se pensar. Exemplos notáveis incluem a Coreia do Sul, que nós já falamos, Singapura, Finlândia, Irlanda, entre muitos outros, China, por exemplo, que nós falamos em programas passados. E eles demonstraram um crescimento médio anual do PIB substancialmente superior ao do Brasil nesse mesmo período. O Brasil tem feito progressos recentes no aumento de graduados em STEAM, e a análise sugere que a magnitude e a consistência desses investimentos, juntamente com um ecossistema total, mais abrangente de inovação, são fatores cruciais para o crescimento econômico transformador, e isso vai repercutir no PIB. É claro que o PIB não fala sobre desenvolvimento, principalmente se você não tiver qualidade de vida para a população, se você ainda tiver guardar alguma desigualdade. Mas nós não estamos falando, nós estamos falando de uma coisa mais integral. A inovação, o ecossistema todo com magnitude e consistência de investimento e a preocupação social em conjunto vão repercutir num PIB, um PIB que não repercute desigualdade social também, ou seja, é um número que vai refletir também e acompanhar também uma qualidade de vida, uma distribuição de renda um pouco melhor no país. Então essa aqui é a mentalidade. Claro que é um conjunto de coisas, não é só o número do PIB. Mas a gente percebe, por essa relação que eu quis fazer aqui, que existe uma estratégia de educação tecnológica total com prosperidade econômica e que isso pode se refletir no PIB, desde que a gente considere que essa prosperidade também se reflita em questões sociais para os nacionais do país. Na economia global contemporânea, a capacidade de um país, de uma nação se inovar, competir, elevar o padrão de vida da população está ligada a capital humano, em particular nas áreas de ciência e tecnologia, ou seja, a formação de pessoal. A invenção e a inovação tecnológica são componentes fundamentais do crescimento econômico e agem como catalisadores para o aumento da produtividade, a criação de emprego, a melhoria da competitividade no comércio internacional e ganhos para o país. O progresso tecnológico não é apenas para gerar novas indústrias, ele também vai remodelar as indústrias existentes, exigindo uma força de trabalho cada vez mais qualificada para essas novidades, para essas inovações. Então, dentro do escopo da formação profissional, P&D e do STEAM, ou seja, no conjunto educação tecnológica e boa formação em pesquisa e desenvolvimento, para esse propósito desse estudo, desse trabalho que nós estamos tentando reproduzir aqui, o termo educação tecnológica é empregado em um sentido amplo, abrangendo várias dimensões críticas, inclui educação formal em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, o famoso STEAM, em todos os níveis de ensino, desde o fundamental até o superior. Não basta você dar escola profissionalizante e curso técnico e faculdades para algumas pessoas. Tem que ser uma coisa que você vem desenvolvendo lá de baixo para que lá na frente tenha uma repercussão maior, melhor, mais aprofundada e que a própria população requeira essa continuidade. Além disso, não é formar um capital humano específico para um mercado, não, é fazer todo um mercado modificar em função de modificar a produtividade, a inovação, a competência, a capacidade, a formação. E, obviamente, a prosperidade, chegar à prosperidade e distribuição de renda. Além disso, engloba a formação profissional e técnica especializada, que vai munir o indivíduo com habilidades práticas diretamente aplicáveis às demandas da indústria, dessa nova indústria, essa indústria que vai ser modificada.
tecnologicamente. Por fim, a educação tecnológica ela é indissociável de um investimento significativo em P&D, pesquisa e desenvolvimento, na produção de patentes, que eventualmente é um bem para o país, que são indicadores-chave da capacidade de inovação. O escopo a nossa consulta aqui, o escopo do nosso trabalho entre 1995 e 2004, 2005. O crescimento do produto interno bruto não é sinônimo de desenvolvimento, nós sabemos disso, mas pode refletir o desenvolvimento econômico de um país onde há uma distribuição equitativa de riqueza gerada e quando o crescimento é sustentável e é inclusivo, incluindo faixas da população que sejam pessoas, às vezes com deficiência, mas que são hábeis ao trabalho, neurodivergentes que são hábeis ao trabalho, para aquelas mulheres, né, todas as categorias, todos os setores da sociedade possam estar, vamos dizer assim, para que para eles seja distribuído esse benefício, né? E um aumento do PIB pode indicar um maior volume de bens e serviços produzidos, mas nem sempre se traduz em melhoria de qualidade de vida. A gente está pensando num PIB que aumentou, mas que passando por todos os processos, inclusive a qualidade de vida da população, e redução de desigualdade e proteção ambiental principalmente. O objetivo então desse ensaio é quantificar o aumento de PIB em países que realizaram investimentos substanciais em educação tecnológica ao longo dos 30 últimos anos e que tiveram uma melhora na qualidade de vida dos seus nacionais. Então, a educação tecnológica impulsiona o crescimento econômico. Vamos ver, essa sessão vai explorar as bases teóricas que evidenciam isso. Inovação e aumento de produtividade. A inovação tecnológica, frequentemente um resultado direto da educação avançada e investimento em pesquisa e desenvolvimento, é um motor primário para a criação de empregos e a modernização de estruturas industriais. Novas indústrias surgem enquanto existentes são reconfiguradas, exigindo uma força de trabalho com habilidades aprimoradas. Regiões que demonstraram maior gasto em pesquisa e desenvolvimento e uma produção mais elevada de patentes tende a produzir estruturas industriais mais avançadas e, consequentemente, um maior produto econômico. Os investimentos de pesquisa e desenvolvimento são a vanguarda para o desenvolvimento de novos protocolos de produção, materiais inovadores e tecnologias avançadas. Nós estamos falando aí de países que fizeram isso, tá? O Brasil até caminhou um pouco. Vamos saber disso aí. Existe um ciclo virtuoso entre inovação e produtividade. O investimento em pesquisa e desenvolvimento impulsionado por talentos educados leva à inovação. Claro. E você tem que pegar o estudante em tenra idade, para que ele tenha aquela vitalidade, aquela vontade de descobrir coisas. Essa inovação, por sua vez, aumenta a produtividade, gera novos empregos e gera alta tecnologia. O resultado é um maior produto econômico, que pode se refletir no PIB, que pode ser investido em mais pesquisa e desenvolvimento e educação, e perpetuando se fortalece o ciclo de crescimento e vira um ciclo virtuoso. Uma força de trabalho altamente educada, especializada em campos STEAM, é fundamental para melhorar a produção por trabalhador e assim elevar o padrão de vida de uma nação. E nós estamos falando aqui também de IAs, de automação e de robótica, né? Porque a inovação ela vem em cima de todas as categorias de pesquisas tecnológicas que estão surgindo e que vão surgir ainda. Porque nós falamos de IA, mas a IA existem várias IAs. Existem robôs para muita coisa. No último programa nós falamos sobre isso. Então, países que expandem rapidamente seus programas de educação produzem um número significativo de graduados, o que historicamente tem sido um indicador de crescimento econômico futuro. O graduado aí não é só graduado em curso superior e curso pós-doc, doc e pós-doc, não. Graduados nas competências específicas de técnicos, universitários, pós-graduados, doutores, pós-doutores, tudo isso. O investimento pessoal de pesquisa e desenvolvimento ele está positivamente ligado a um PIB regional, indicando em que empresas que investem em talentos de pesquisa e desenvolvimento alcançam maior produto econômico e lucratividade. A empresa, então, quer dizer, o Estado pode provocar, vamos dizer assim, a sociedade para que ela se manifeste e as empresas venham investir aqui. Claro que aqui onde não tiver investimento de trabalho, o Estado pode suprir
né? A China fez isso, ela abriu o mercado dela, mas ela começou, enquanto o privado não chegava e não se manifestava, ela regulava aquilo ali, e aquela parte era feita pelo Estado como uma questão de sobrevivência, uma questão de segurança dos seus investimentos, de crescimento. À medida que o setor privado foi chegando, ela foi abrindo mão e ficou com alguns setores em sua mão por questão de segurança e projeto nacional, né? Mas hoje em dia uma boa parte do trabalho, né, e de investimento em tecnologia que atua e que consegue se projetar de forma a fazer a fábrica do mundo, né, produzir para exportação e trazer divisas para a nação, é o setor privado. Mas claro que tem leis controladas, está dentro do projeto de crescimento da China. A liberdade desse mercado é uma liberdade boa, mais relativa, mas bem posicionada, e os seus ganhos são garantidos. Então é uma troca, né? Ganho o privado e ganho o público. Ao considerar o desenvolvimento de capital humano, é importante observar que a expansão quantitativa do capital humano ela pode ter um impacto maior no crescimento da renda regional, enquanto que o aprimoramento qualitativo, ou seja, da qualidade, pode apresentar um impacto mais limitado no crescimento de renda regional, tanto nas regiões líderes quanto nas regiões em desenvolvimento. Por quê? Porque a qualitativa ela é mais longa em prazo para poder ter o retorno. A quantitativa ela é mais pragmática, ela é mais objetiva, ela é mais funcional, ela é mais a circunstância de acontecimento dela traz frutos mais rápido. E com isso você vai investindo cada vez mais e ganhando qualidade. Isso sugere que, embora a qualidade, por exemplo, graus mais avançados, como eu falei, técnico, universitários, doutores, pós-doutores, esses graus avançados sejam cruciais para se chegar, para se avançar, para ser top de linha. Mas uma ampla expansão do acesso à educação tecnológica em quantidade pode ter um efeito mais imediato e abrangente no crescimento geral da renda regional, que de repente é o que o Brasil, por exemplo, precisa e que outros fizeram, especialmente em economias em desenvolvimento em regiões com defasagem, né? Por exemplo, o Brasil está na América Latina, aqui existem algumas defasagens, o próprio país tem defasagens regionais. A política, portanto, a política total dos governos deve buscar um equilíbrio entre a formação de uma elite em STEAM e uma ampla oferta de formação profissional e técnica, circunstancialmente, momentaneamente. Como é que seria a transformação estrutural? A inovação tecnológica desempenha um papel crucial na modernização das estruturas industriais, substituindo métodos de produtos obsoletos por técnicas mais eficientes e modernas. Já falamos disso. Essa transição ela vai impulsionar a produtividade e permitir que as regiões se direcionem para indústrias de alto valor, aumentando a produção econômica. Esse processo é claramente observado em países como a Singapura, que se transformou em uma economia de entreposto comercial para uma economia focada em indústrias de alto valor agregado, baseadas em conhecimento por meio de políticas educacionais e formação profissional estratégica, primeiro em quantidade e agora já em qualidade. O papel do investimento da pesquisa e desenvolvimento e a produção de patentes, essa correlação entre a maior produção de patentes e financiamento de pesquisa e desenvolvimento como crescimento econômico mais rápido, é direta, é bem estabelecida. O próprio desenvolvimento dos países mostrou que essa relação é verdadeira. A China ela tem consistentemente graduado mais doutores em STEM, ela já chegou no momento das graduações mais elevadas do que os Estados Unidos. Desde meados dos anos 2000, ela forma mais doutores. Um fato que é considerado um indicador-chave de futura competitividade de um país em campos STEM, né? Ou seja, ela vai deter mais capacidade, mais competência e vai acabar detendo mais mercado. Um aspecto fundamental a ser compreendido é que o impacto econômico total dos investimentos em educação tecnológica e pesquisa e desenvolvimento não se manifesta imediatamente. É claro, isso é um processo de anos, mas você tem que começar e projetar e planejar. Há um lapso de tempo significativo entre a invenção e a inovação e, consequentemente, entre a inovação e o benefício da sociedade.
Isso significa que, embora um maior número de graduados em STEM seja um indicador histórico de crescimento econômico futuro, os resultados complexos dessas políticas de investimento em educação e pesquisa e desenvolvimento só serão visíveis após um período considerável. É por isso que eu estou falando de projeto, né? Os formuladores de políticas precisam considerar essa defasagem ao estabelecer expectativas e avaliar sucesso de estratégias de longo prazo. Você precisa de uma certa coesão política, é preciso que o país queira fazer isso. Por isso que é importante educar, né? Senão você fica discutindo bobagem igual nós discutimos aqui no Brasil. Estudos de alguns casos globais, os milagres do leste asiático. Na Coreia, por exemplo, tanto quanto na Singapura, demonstra-se um compromisso estratégico de longa data com o desenvolvimento do capital humano, quer dizer, foi um projeto com um foco particular em campos tecnológicos. Os esforços contínuos da Coreia em fomentar talentos STEM, incluindo o talento feminino, são considerados cruciais para o crescimento econômico sustentável e inovação. Da mesma forma, o desenvolvimento econômico de Singapura, de uma nação subdesenvolvida para uma economia de alta renda e globalmente competitiva, é sustentado por um dos mais altos níveis de desenvolvimento de capital humano do mundo, que já estão chegando na fase dos doutores. Coreia do Sul experimentou uma expansão notável do PIB real, com uma média de mais de 8% ao ano entre 1962 e 1989, superando a marca de $1 trilhão já no início do ano 2000. A economia do país está projetada para ser a 13ª maior globalmente até 2025, ou seja, até o final desse ano, embora os dados especifiquem e quantifique a ligação entre investimento e as taxas de crescimento do PIB para o período 95-2004 não sejam fornecidos num único trecho, porque existem altos e baixos, né? A narrativa geral apoia fortemente essa correlação. Então, o foco nos talentos tecnológicos é considerado essencial em ciência, tecnologia e inovação e crítico para o crescimento econômico sustentável. Singapura transformou-se rapidamente numa economia de baixa renda para uma alta renda após a independência em 1965, com um crescimento médio do PIB de cerca de 7% em média desde então, atingindo às vezes pico de 9,2% nos primeiros 25 anos. Os setores de manufatura e serviços tornaram-se pilares da economia de alto valor agregado. A educação profissional foi desenvolvida sistematicamente a partir de 1960, dos graus mais baixos até os mais altos, paulatinamente, adaptando às necessidades da industrialização, passando por aprimoramento de habilidades em indústria de maior valor e atualmente está focada na empregabilidade ao longo da vida. Ou seja, manter o emprego das pessoas, as pessoas empregadas, para que elas possam projetar suas vidas, para que elas possam ter um consumo perene e com isso a economia se manter. Claro que nós não estamos falando aqui de consumo de matéria-prima, nós não estamos falando aqui de taxa de fertilidade menor, existem vários problemas. E tudo isso tem que ser projetado, tem que ser avaliado. Governar um país não é uma coisa muito fácil, né? Mas você já tem material humano lá para discutir muitos pontos de vista, porque as pessoas lá têm muita educação transformadora, não apenas educação específica, porque lá se discute muitas coisas em vários níveis. A trajetória de Singapura, por exemplo, e outra coisa, Singapura é um país pequeno, a Coreia também é pequena, são alguns milhões de habitantes, a Coreia chega a 55. A trajetória de Singapura demonstra 55 milhões. A trajetória de Singapura demonstra que não é apenas um investimento inicial, mas uma capacidade de ir se adaptando. Adaptação do sistema educacional às necessidades econômicas que vão estar em constante mudança e que impulsionam o crescimento contínuo. A gente não pode fazer um projeto agora e achar que não vai modificar nada. Tem que estar sempre observando e fazendo correção de rota. O sistema educacional ele é estático, mesmo que inicialmente eficaz, ele acaba por se tornar um gargalo, porque você só tem aquela sistemática de ação. O mundo muda, as coisas mudam. Isso sublinha a importância de revisão de reformas contínuas em políticas educacionais. Para tanto Coreia do Sul quanto Singapura, as informações disponíveis indicam uma forte intervenção governamental e uma direção política na formação tecnológica. Isso, política no sentido de percepção do que está rolando e direcionamento. Isso sugere que uma estratégia nacional clara e não apenas as forças de mercado
que o mercado só funciona o que é a favor para ele, e às vezes ele não vai para frente, ele estagna, ele cria oligopólios. É preciso que você tenha uma direção central que diga assim: epa, peraí, aqui nós perdemos, então você vai mudar de direção, você não vai ficar aqui, que é o que a China faz, que os países grandes fazem, né? Então, isso gera uma estratégia nacional clara e não apenas forças de mercado. E isso tem sido fundamental para alinhar a educação com os objetivos econômicos, alcançar desenvolvimento rápido. Então não adianta você fazer uma educação aqui no Brasil toda tal, cheia de IA, cheia de o cara traz a plataforma bonitinha e tal. Tudo bem, isso é muito bacana e tal. Supre a necessidade e tal, mas direciona demais o programa para uma determinada área. É o importante, é a melhor área. O indivíduo está saindo de lá com diploma para poder ficar com um valor de salário precarizado aí no mercado, ou muita gente para o mercado que não absorve todo mundo. Isso não é planejamento. Isso aí favorece quem está precisando de mão de obra com alguma habilidade e de baixo valor. Não é isso que é planejar. Não é isso que é fazer uso de tecnologia. E tudo isso que nós estamos falando aqui é um pensar. Esses países fizeram isso, nós precisamos fazer isso também. O Brasil precisa de amadurecer, né? Então, para as nações em desenvolvimento, uma política governamental ativa, geral, uma política bem montada é mais crucial do que as economias maduras, tá? As nações em desenvolvimento, elas precisam de se superar, porque os que já estão maduros já sabem o caminho das pedras. Vamos comparar. Aqui tinha uma tabela, eu não vou falar a tabela, obviamente, que vai ficar muito longo, mas a China teve um crescimento do PIB numa média de cerca de 8,8% de 1992 a 2024. É uma taxa altíssima, isso é média, né? Teve um momento que foi 15%, teve um momento que foi 7% e tal. No entanto, as taxas variaram significativamente ao longo dos anos, teve pico de 14,30%, mínimas de 2,2%, etc. Coreia do Sul também teve uma média de crescimento de 6,95%, vamos dizer 7%, entre 61 e 2024, é média. O crescimento foi rápido entre as décadas 80, 70 e 80, onde o crescimento do PIB começou a se superar. Com o país passando por um rápido processo de industrialização e desenvolvimento, a Coreia teve um PIB médio mais uniforme. A Singapura teve uma média de crescimento de 4,3% nos últimos 4 anos, de acordo com dados da World Economics. Mas o país é conhecido por sua economia voltada para o mercado, seu foco em setores de alta tecnologia e serviço financeiro é pujante, e ela também já teve picos de 7, 8, 14,52%. Ultimamente ela tem mantido uma estabilidade em valores razoáveis. O sistema educacional equitativo e alta qualidade da Finlândia e sua ligação com a inovação. Agora nós vamos falar da Finlândia e da Irlanda. O sistema educacional da Finlândia é globalmente reconhecido pelo seu compromisso com a igualdade, alta qualificação dos professores, 60% são mestres em pedagogia, tem foco no pensamento crítico, na criatividade, em vez de memorização, ou seja, é um local onde as pessoas estão pensando no que vão fazer e por que querem fazer aquilo, inclusive politicamente. Esse modelo resultou em uma das populações mais educadas do mundo, com 44% dos finlandeses entre 25 e 34 anos possuindo educação terciária, né, além da secundária. Veja bem, é claro que a Finlândia é um país pequenininho e já desenvolvido no coração lá da Europa, né? Ela soube se beneficiar disso. Obviamente que nós aqui temos que projetar nossa economia, nossa forma de proceder diferentemente. Nós temos aproximadamente 213, 215 milhões de pessoas, talvez até mais. Essa força de trabalho altamente qualificada na Finlândia, adaptável, contribui para uma posição em que a Finlândia é líder global em tecnologia e design, classificando-se em primeiro lugar no índice global de competitividade de talentos. O sistema promove aprendizado ao longo da vida toda, inovação, investimento em pesquisa e desenvolvimento. A priorização da igualdade de oportunidades no sistema educacional finlandês tem benefícios sociais e econômicos tangíveis, resultando em uma das menores taxas de pobreza infantil na Europa, reduzindo a necessidade de políticas de assistência social, que já é uma economia, o que impacta positivamente a economia do país. Porém, a Finlândia é pequena, o Brasil é grande, com regiões díspares. Então, os nossos projetos têm que ser pensados
dentro do Brasil, para a nação em desenvolvimento brasileira, com as características do Brasil. Então, o fenômeno daquele chama de tigre celta, né, da Irlanda, o papel do ensino superior e a atração de investimento externo. O rápido crescimento econômico da Irlanda em meados da década de 1990 até o final dos anos 2000 foi significativamente impulsionado pelos investimentos direto no estrangeiro, o IDE, e por décadas de investimento no ensino superior doméstico. A Irlanda se destacou entre os países beneficiários nos fundos de coesão da União Europeia. A União Europeia destinava esses fundos de coesão para alguns países, ou para os países, mas para aqueles países que ela sabia que tinha um planejamento e que fazia bom uso, obviamente. Então ela abriu a boca e pediu para ela, e chegou até ela. Ela alocou uma parte substancial, até 35% desses fundos estruturais de coesão da UE, para investimentos em recursos humanos, uma porcentagem muito maior do que a média dos outros receptores, o restante dos países lá da União Europeia, né? Esse investimento resultou numa das forças de trabalho mais bem educadas da Europa. Irlanda, coração da Europa, assim como Finlândia, e na década de 1990, atraindo grandes empresas de tecnologia como a Intel e a Microsoft. As empresas vão para lá, porque lá tem gente educada, gente que já foi para frente, gente que já sabe o que vai fazer. O caso irlandês ilustra o papel complementar que o financiamento externo pode desempenhar quando ele está alinhado com as prioridades nacionais estratégicas, que é o que nós temos que fazer aqui. Trouxe investimento para cá, o que nós vamos fazer com ele? Né? O investimento da Irlanda na educação foi substancialmente impulsionado por esses fundos estruturais de coesão da UE, com o país destinando uma porcentagem notavelmente alta desses recursos ao desenvolvimento de capital humano, que é uma outra forma de dizer o que foi dito antes. Isso demonstra que o apoio financeiro externo pode acelerar poderosamente o desenvolvimento. Além disso, a experiência irlandesa estabelece uma ligação direta entre investimento em educação e atração de investimento estrangeiro. Uma força de trabalho bem educada com alta taxa de conclusão de ensino superior e pós foi um fator primário para atrair grandes empresas dos Estados Unidos da América, por exemplo, como a Dell, Intel e a Gateway. Atrai até investimentos chineses, se for o caso. Isso demonstra que o investimento de capital humano não é apenas um aumento de produtividade doméstica, cria uma vantagem competitiva. Né? Este é um dos argumentos mais convincentes para priorizar a educação como uma ferramenta de desenvolvimento econômico. E não é uma educação só tecnológica, não. É uma educação crítica. Porque esse profissional ele tem que ter conhecimento e capacidade de decisão, porque trabalha com inovação. Vamos comparar. O crescimento médio anual do PIB da Finlândia entre 1995 e 2004 foi mais ou menos 2%. Com um pico de 8 no quarto trimestre de 97, um mínimo de menos 9 no primeiro trimestre de 2009, foi variando. Para a Irlanda, o crescimento médio anual do PIB foi de 5,67 no mesmo período, com um pico que chegou a 24,4 em 2015 e um mínimo de menos 5,5 em 2023. Quer dizer, todos os países têm altos e baixos, mas eles chegaram a picos aqui enormes. Mais a Irlanda do que a Finlândia. Bom, China e Índia. Escala de produção graduados em STEM, investimentos em EdTech. EdTech significa educação tecnológica, né? China e Índia têm expandido rapidamente seus programas de educação STEM nas últimas décadas, produzindo números significativos de graduados e pós. A China, em particular, lidera a porcentagem de estudantes no campus STEM, com mais de 40% dos graduados universitários obtendo um diploma nessa área, e tem consistentemente graduado mais doutores do que os Estados Unidos em meados dos anos 2000. Até já falamos disso. Tendências ao alto nível de crescimento. Embora taxas de crescimento específicas do PIB para todo o período de 30 anos não sejam detalhadas nos textos fornecidos para a China e Índia, sua rápida expansão na educação STEM, o investimento em EdTech, se alinha com seu crescimento econômico substancial, bem documentado durante esse período. As informações sugerem que esses investimentos são fundamentais para a sua futura competitividade nos campos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática e para a trajetória econômica no geral. A escala de investimento em educação tecnológica e economias emergentes como China e Índia é notável. O volume massivo de produção de graduados STEM
e o investimento em EdTech desses países indicam que para grandes economias em desenvolvimento, a magnitude do investimento e o desenvolvimento do capital humano em campos tecnológicos pode ser um poderoso impulsionador do crescimento econômico agregado. Trajetória econômica do Brasil, o nosso investimento, visão geral. Graduados em STEAM, educação tecnológica. O que o Brasil andou fazendo? O Brasil é identificado como um novo player, inclusive faz parte dos BRICS e tal, que tem feito progresso significativo no aumento de número de estudantes graduados nos campos STEAM. Tem feito progressos, mas andou parando aí, por causa dessa política idiota que nós estamos vivendo. Entre 2015 e 2020, o número de graduados STEAM no Brasil cresceu aproximadamente 26%. Porém, esses valores foram frutos de investimentos da década anterior, certo? Se nessa década passada nós não investimos, agora nós não vamos ter a mesma qualidade. Mas, devido aos desinvestimentos, não sabemos se nós vamos continuar assim. Porém, o país também é notado como um mercado emergente na América Latina, onde fundos multibilionários estão sendo estabelecidos para alocar capital em educação e outros setores de impacto. Cabe aos nossos governos saber fazer essa alocação adequadamente para aquilo que é melhor para nós, de acordo com a nossa realidade. Índices para o Brasil em 2023, como o Índice de Preparação para IA, Infraestrutura Digital, Inovação, Integração Econômica, o Capital Humano e Políticas de Mercado de Trabalho, são fornecidos indicando áreas de desenvolvimento potencial de 2023 para cá. Vamos dizer que vai até o final de 2026, mas em 2026 vai ser assim para frente? A menção de que o Brasil e o México estão fazendo progresso significativo no aumento de número de estudantes graduados no campus STEAM e estão posicionados para o sucesso futuro indica um reconhecimento da importância da educação tecnológica que foi feita, de fato foi. Nós no final desse ensaio aqui nós vamos falar sobre isso. No entanto, o crescimento observado é mais recente. Por quê? Dados de 2015 e 2020, porque na década anterior se fez isso, em comparação com o foco das décadas de países como Coreia e Finlândia. Isso sugere que o Brasil está em uma trajetória positiva em termos de desenvolvimento de capital humano, mas o impacto econômico total pode estar em seus estágios iniciais, o que contribui para um perfil de crescimento de PIB diferente em comparação com as economias mais maduras que experimentaram milagres econômicos porque fizeram investimentos educacionais. A economia do Brasil é a maior da América Latina e do Hemisfério Sul, em termos nominais, claro. Suas taxas de crescimento do PIB têm variado ao longo das últimas 3 décadas, mas tem que lembrar que nós somos atualmente um país muito dependente de commodities. E PIB também reflete, né, a quantidade de commodities, não necessariamente desenvolvimento educacional. Mas houve esse pormenor também, esse fator esteve presente. As previsões entre 2004 e 2025 indicam um crescimento moderado. Os dados históricos de 95 a 2023 serão comentados para ilustrar a trajetória econômica do país. Por exemplo, o Brasil demonstra progresso significativo no aumento de número de estudantes graduados em STEAM. Sim. E ele está posicionado para um sucesso no futuro. Sim, porque tem feito investimento nessa área. Suas taxas gerais de crescimento do PIB têm sido mais voláteis e geralmente inferiores aos períodos de alto crescimento observados nos países estudados que nós estamos comparando. Essa discrepância indica, embora o investimento em educação tecnológica seja necessário, ele pode não ser suficiente. Por quê? Outros fatores como políticas econômicas mais amplas, as políticas econômicas elas não são sempre constantes, porque não dependem de um projeto, cada governo a cada 4 anos desfaz o que o outro fez, o outro refaz, o outro desfaz. Essa imaturidade política nossa é muito ruim para nós. Essas polarizações imbecis, e favorece o estrangeiro que quer que a gente se exploda, né? Então, políticas econômicas mais amplas, estabilidade política, clima de investimento, né? O Brasil tem que se manter com clima de investimento. Ninguém vai vir investir dinheiro aqui se você está perto de uma guerra, um estapeamento no meio da rua. Isso não justifica, né? Então, em vez de todo mundo ganhar dinheiro, fica todo mundo falando abobrinha aí para um lado e para o outro. O noticiário aqui é um lixo, pelo amor de Deus. Outros fatores como políticas econômicas mais amplas, estabilidade política, clima de investimento, eficiência na tradução do capital humano, inovação e produtividade, também desempenham papéis cruciais, né?
Isso implica que o Brasil pode se beneficiar de uma abordagem holística, né, mais geral, falando de muitas coisas ao mesmo tempo, de acordo com a sua realidade, e não apenas em reformas educacionais isoladas, né, conforme os políticos falam, vão abrir não sei quantas escolas. Que escola? Voltada para quê? Em que lugar? Com que nível de aproveitamento? Quanto que tem de evasão? Né? Não é só abrir escola, faz parte de um projeto. Então, não apenas reformas educacionais isoladas para maximizar os benefícios de investimento em educação tecnológica. Mais uma vez, nós não vamos expor tabelas, né? A taxa de crescimento médio do PIB brasileiro entre 92 e 2005 foi de aproximadamente 2,5%, de acordo com dados do Trading Economics, da tabela que foi mencionada lá, mas eu não vou falar porque é muito número. Mas, precisamente, a taxa de crescimento anual do PIB do Brasil teve uma média entre 2,5% entre 91 e 2025, anualmente os maiores foram nos governos de Lula e Dilma, e um pouco na Dilma, né? 5,7% em 2004, 6,07% em 2007, 5,09% em 2008, 7,53% em 2010, porém não chegou a ser nada muito fora do comum, até porque no início do governo Lula teve também o boom das commodities, então isso aumentou um pouco o nosso PIB. Então isso não necessariamente está traduzindo aí o que nós estamos falando aqui. Investimento em inovação e projeto de país. Agora vamos falar comparação. Ao comparar as taxas médias de crescimento do PIB da Coreia, Singapura, Finlândia e Irlanda durante seus períodos de investimento significativo em educação tecnológica, especialmente nessas 3 décadas, 95 até 2024, com a média de crescimento brasileiro no mesmo período, uma distinção clara emerge. Os países exemplares demonstraram taxas de crescimento consistentemente elevadas, frequentemente atingindo 2 dígitos ou altas taxas de dígito de um dígito por períodos prolongados. Por exemplo, a Irlanda registrou uma média de 10% de crescimento entre 95 e 2000, média. Singapura manteve uma média de 7% desde a sua independência. Em contraste, o crescimento do Brasil tem sido flutuante e, em geral, muito moderado. Para um país rico, né? Comparação quantitativa. Natureza de investimentos. Os estudos de casos bem-sucedidos exibem combinação forte política governamental. Nós teremos que ter uma estabilidade política para que o governo que herdasse o trabalho do outro, fosse de qualquer pensamento político, qualquer ideologia, mantivesse uma política governamental de crescimento. Colaboração entre indústria. A indústria tem que colaborar também, ela tem que dizer que veio, ela tem que dar o feedback. Colaboração com a indústria, um foco no STEAM em alto nível quanto informação profissional prática, alocação estratégica de fundos da União Europeia para a Irlanda para recursos humanos foi um exemplo notável, né? Os esforços do Brasil no aumento de graduados em STEM são mais recentes em termos de crescimento significativo. E nós não temos aí um fundo que nos financie, mas temos outros fundos aqui. Escalas de investimento. Países como China e Índia demonstram uma escala massiva de produção de graduados em STEM e de investimento em EdTech. Embora o Brasil esteja fazendo progressos razoáveis, a escala comparativa de seu investimento sustentado ao longo de todo o período de 30 anos é diferente. Consistência e impacto. O milagre, por exemplo, do Rio Han, Coreia do Sul e o Tigre Celta da Irlanda são exemplos de períodos de crescimento transformador sustentado diretamente ligados a esses investimentos. O crescimento médio consistente de 7% do PIB de Singapura desde a independência é notável. Embora o foco principal seja a educação tecnológica, as informações disponíveis revelam que os países bem-sucedidos também contaram com outros fatores complementares. Irlanda se beneficiou com baixas taxas de imposto corporativo, adesão à União Europeia, um ambiente politicamente estável, né, um país menor. Singapura possui um ambiente regulatório favorável aos negócios e forte investimento em infraestrutura e serviços públicos e uma estabilidade política. A Finlândia priorizou a igualdade e a coesão social, também tinha estabilidade política, e sugere que a educação tecnológica atua como um poderoso catalisador, mas seu potencial máximo é alcançado dentro de um ecossistema econômico e político de apoio que incentiva a inovação, o investimento e mercado de trabalho eficientes. Em resumo, o Brasil precisa amadurecer, né?
O progresso do Brasil em STEM precisa ser acompanhado por melhorias sistêmicas mais amplas para um impacto maior. Bom, chaves da política, né? Em síntese, os países que priorizaram ou priorizam e investem consistentemente em educação tecnológica experimentam um crescimento significativo e muitas vezes transformador em seu PIB a longo prazo. Mas tem de ter planejamento, ação de políticas governamentais competentes e estabilidade. Amadurecimento é a palavra. Os recentes progressos no Brasil, ou aumento graduado em STEM, são um sinal positivo e indicam direção promissora. No entanto, para alcançar um crescimento sustentável de alto nível, comparado com as nações exemplares, vamos dizer, o Brasil pode se beneficiar de uma série de estratégias complementares, aprofundar e sustentar o investimento, fortalecer as ligações indústria e educação, criar um ecossistema de inovação condizente, abordar disparidades regionais, né? A criação de institutos federais no Brasil foi de fato um marco muito importante na expansão e reestruturação da educação profissional e tecnológica. Foi. O governo Lula fez isso aí, foi muito legal. No entanto, para que o Brasil se aproxime dos níveis de desenvolvimento educacional dos países como Singapura, Coreia do Sul, Finlândia e Irlândia, é preciso ir além disso, considerando sua população e sua riqueza. Investimento em educação. O Brasil investiu 5,5% de seu PIB em educação em 2022, embora o Plano Nacional de Educação, PNR, preveja um investimento de 10% do PIB. Nós chegamos a metade disso. O país ainda está abaixo da média da OCDE, que investiram em média 4,9% do PIB em instituições educacionais em 2021, embora esse dado possa variar conforme a metodologia e o ano, é claro, né? Em 2020, o Brasil investiu $4.300 por estudante. A média da OCDE é 11.560. Com a riqueza que o Brasil tem, com as commodities, ele poderia chegar a um nível de investimento mais alto. Com planejamento, é óbvio. A comparação direta do número de escolas ou institutos pode ser enganosa sem considerar a população de PIB per capita. O Brasil, com uma população de mais ou menos 215 milhões de habitantes, vamos dizer que seja exatamente isso, ou no entorno disso, um PIB per capita, né, de aproximadamente $23.240 em 2025, o Brasil tem uma escala geográfica e demográfica imensa. Os atuais institutos federais, cerca de 170 campos em 2023, são um avanço, mas a cobertura ainda é insuficiente para uma demanda de um país continental, né? O que mais teria que ser feito? Bom, para o Brasil chegar minimamente ao patamar desses países, seria necessário um esforço multifacetado e de longo prazo. Nós começamos mais ou menos em 2002, 2003, 2004, 2005, teríamos que perpetuar isso aí, mas não houve queda de governo, essa discussão boba, entrou uns picareta lá, só falou abobrinha. Bom, aumento substancial do investimento, o Brasil precisa de no mínimo dobrar o investimento público em educação em termos percentuais do PIB, chegar a 10% e triplicar investimentos, né? Expansão massiva de redes de institutos federais e escolas técnicas. Nós ainda temos muito poucas, embora pareça que tem muito. Dado da população brasileira, nós somos 215 milhões, seria necessário milhares de novos campos e escolas de educação tecnológica de alta qualidade, mas não é apenas uma questão de número de unidades, não. É uma questão de capacidade de absorção de estudantes e de qualidade de ensino oferecido. Não adianta você abrir escola sem qualidade. Vai sair cara lá com diploma, ele vai comprar o diploma, não vai comprar conhecimento. Qualificação e valorização docente. É importante, é fundamental investir pesadamente na formação inicial e continuar dos professores para a educação tecnológica e pagá-los bem, senão eles não podem se manter lá, não pode se dedicar a estudar para poder se manter sempre atualizado. Se você dá um salário de fome para o cara, ele tem que trabalhar 3 turnos por dia. Com 3 turnos por dia não tem tempo de ler, não tem tempo de se aperfeiçoar. Não é verdade? 4. Integração com o setor produtivo. Criar mecanismos mais robustos para a integração entre institutos e setor produtivo, garantindo que os currículos estejam alinhados às demandas de mercado, né, mas também aquilo que é importante para o Brasil, não apenas o doutor mercado, e que os estudantes tenham acesso a estágios e oportunidade de emprego. Senão desestimula o cara a fazer um curso, a se esforçar tanto, porque lá na frente não vai ter emprego, ou então ele vai sair do Brasil,
vai ser um cérebro perdido para nós, com investimento nosso, foco em pesquisa e inovação, fortalecer a capacidade de pesquisa e desenvolvimento dentro dos institutos federais, transformando-os em polos de inovação que atraem investimentos e talentos. E olha, gente, eu estou falando isso aí, é mais fácil falar do que fazer, sim, mas tem gente aqui no Brasil que tem competência para fazer isso. Só que eles não se manifestam, sabe por quê? Por causa dessa política burra que nós vivemos aí. 6. Descentralização e autonomia. Embora a rede federal seja importante, é preciso fortalecer também redes estaduais e municipais de educação profissional, tá? Porque tem que começar lá no primeiro, lá na cidade. Se duvidar, no bairro. Cultura de valorização da educação técnica. Trabalhar na mudança cultural para que a educação técnica e tecnológica seja vista como um caminho de excelência e não como uma segunda opção. E promover a educação crítica, para o camarada saber o que ele está fazendo é o melhor para ele, para o país, para a comunidade. O Brasil precisa se equiparar a esses países em educação tecnológica, não bastaria criar alguns institutos federais apenas. É necessária uma revolução no investimento, na infraestrutura, no projeto, na planificação, na qualificação de pessoal, na mentalidade, em uma escala proporcional à sua vasta população, diferenciamento regional e o tamanho do território, alinhado a uma estratégia nacional de desenvolvimento perene que não modifique a cada 4 anos, quando aparece um maluco lá ou um congresso especificamente ruim, né? Baseado em ciência, tecnologia e inovação. Se vocês veem que, por mais que a gente queira ser otimista, nós ainda somos muito imaturos, mas isso é o importante. Se a gente se munir dessa vontade, dessa força, a gente pode chegar lá. Bom, gente, esse foi o último programa dessa série. Vou terminá-lo. São 4 programas que eu falei de educação tecnológica, de investimento, de PIBs, de desenvolvimento econômico, de planejamento e de avanços, né? Cada um com a sua característica, né? Uns falando sobre as IAs, automação, robótica, outros falando sobre investimento em educação para produzir isso aí, o que as IAs, o que a tecnologia propicia à sociedade, quais eram os desenvolvimentos, quem que conseguiu caminhar muito nisso, e hoje nós estamos falando de quem conseguiu desenvolvimento econômico com esses investimentos, o investimento em cultura, em trabalho, em estudo, em educação tecnológica. Então, eu vou ficar por aqui. Agradeço o seu estar aqui comigo, prestar atenção, passe esse vídeo para frente, deixe seu comentário, deixe seu like e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá, muito obrigado.